Vamos ter hoje a apresentação do livro da Sónia Jardim, Família Jardim, O Segredo. A apresentação vai ser feita pelo professor Daniel Medina. Eu não me vou alargar nem sobre a autora nem sobre a obra, porque esse trabalho vai ser a cargo do professor Daniel Medina. Eu apenas irei dizer algumas palavras sobre o seu currículo. Ele também nasceu em Santo Antão, digo também, porque vejo que a obra se refere a uma família de Santo Antão, mas com 6 anos foi para São Vicente, onde fez o liceu. Formou-se em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto. Fez um mestrado em Linguística na Universidade Nova e um outro em Psicologia na Universidade de Fernando Pessoa. Fez o seu doutoramento em Ciências Políticas na Universidade de Santiago de Compostela. Eu até perguntei se teve que aprender espanhol e ele já me disse que não, que como o português é muito semelhante ao galego, eles aceitam lá o português, portanto, em português. E fez uma pós-graduação em Direito. Também é escritor e poeta. Tem 3 livros de poemas e 2 livros, um livro de crónicas e um livro sobre a influência da televisão nas crianças. É coautor também do Manual do Imigrante. Foi professor universitário aqui em Portugal durante vários anos e agora é professor universitário em Cabo Verde. É reitor da Universidade Intercontinental de Cabo Verde. E além disso também é conselheiro diplomático do Primeiro-Ministro. Passo agora então a palavra ao professor Daniel Medina. Boa tarde a todos. Ninguém me respondeu boa tarde. Hoje é um dia de festa. Permitam, antes de mais e muito humildemente, agradecer a honra por ter sido convidado para a apresentação deste singelo e doce livro e o prazer de o fazer e de estar aqui neste vosso convívio. Sinceramente não sei porque fui o sortudo designado para a apresentação de Família Jardim, O Segredo, mas acreditem, e está a ser também um privilégio estar nesta mesa a reverberar a minha opinião sobre as conversas que tive com o livro. O livro que temos em mãos é uma experiência fantástica. Deixou de ser um simples livro para se tornar uma obra de referência. Trata-se, sem sombra de exagero, de uma verdadeira obra-prima que nasce hoje, aqui em Portugal, para o público cabo-verdiano e português. É a descoberta, talvez, de outro segredo. Temos gente que sabe escrever. A Sónia Jardim. Não sei se foi da bonita complexidade e tessitura do enredo e disposição das temáticas, ou se me foram dadas as oportunidades inconscientes de relembrar as passagens da minha meninência e entrada abrupta na adolescência e que nunca tive coragem para escrever as minhas histórias. Não sei, mas o livro teve o condão de me fazer regressar à minha aldeia, com os olhos, no entanto, postos em vários cardeais pontos, em particular na localidade paradisíaca de Lagedos de Sónia Jardim. Confesso que me debrucei sobre a escrita de Sónia Jardim, dei voltas a este romance, história, ficção, e só no fim é que me lembrei que não me tinham oferecido o livro para me deleitar preguiçosamente no sofá, mas sim que viesse fazer uma apresentação com um certo olhar de literariedade sobre a obra que hoje se apresenta. Quando decidi finalmente que iria rabiscar alguma coisa para reverberar perante esta plateia, parei e, como se tivesse descoberto algo de jeito,
Postei uma janela olhando para o nada e concluí: é mesmo verdade que a escrita tem um enorme poder. Nada de novo, porque muitos outros já haviam chegado a este porto antes de mim. Mas, e mais do que qualquer imagem, a escrita, a boa escrita, é tanto ou mais do que a imagem. Ela pinta várias imagens numa tela só. Ela traduz vários sentimentos de várias pessoas, faz ver uma sucessão de quadros, veicula som, movimento, tato e acorda também sentimentos indizíveis dos leitores. José Saramago revela-nos num tom autobiográfico, em Caligrafia e Pintura, as razões da sua passagem da pintura para a escrita e como o impulso para a escrita nasce da dificuldade de exprimir numa tela tudo o que vê na pessoa que está a retratar. É que a força da escrita, minhas senhoras e meus senhores, e claro também caros jovens, reside na intensidade dos sentimentos nela impregnados. Valeu e vale sempre a pena mexer em alguns baús das histórias das nossas vidas. Os passos vivenciados, as músicas dançadas, as guerras travadas, os sonhos sonhados, os amores amados ou capitulados, podem interrompente vir à tona da mente quão lembrança de infância. Nesse vasculhar, já de olhar distante, mas da percepção atenta e presente, podem acordar signos e sentidos capazes de se encaixarem magicamente num plano de legos dos nossos sentimentos e olhares sobre a vida e um mundo estético, cognoscitivo e poético, com uma dimensão inimaginável. Ao ler esta obra singular, confesso que hesitei vezes sem conta sobre o formato ou de como poderia vir a discorrer sobre ela. A boca grande da angústia engoliu-me por completo, trucidou-me. Era e é um livro diferente, numa profusão de magia, cor e arte, positivamente desconcertantes no espelhar dessas vivências, por vezes sui generis. É que nele o código linguístico de sequências é quebrado e desaparece a lógica do senso comum ou do déjà vu. Ainda bem, precisávamos de formas e formatos conducentes a novos arejamentos, através de novas linguagens ou de novos estilos de escrita e de leitura, se quiserem. O que interessa é que se trata de algo de novo para combater os nossos marasmos e acomodações. E Sónia Jardim conseguiu com audácia. Recriou palcos, sendo atriz, encenadora e por vezes espectadora, de sua arte ficcional e relacional, que logrou criá-la de tal modo e sorte que foi possível trazer à superfície das sensações uma percepção de uma certa multiplicidade de novidades. Como diz Pound, a literatura e a arte são isso mesmo, novidades que permanecem novidades. E eu acrescento que devem estar embrulhadas em papéis de novidades eternamente suspirantes. E Família Jardim, o segredo, pelas mãos de Sónia Jardim, alcançaram-no com mestria ao desarticular e ao desautomatizar os olhares. Apetece-me dizer que a mulher escreve com alma. Parabéns. Podiam bater palmas agora. Este é um livro que se insinua e se mostra no texto e nas imagens, por meio de metáforas, metonímias, alegorias, símbolos, analogias, pontuação, provocando a beleza, enfim, um impacto estético indescritível. Ao mergulhar ou vasculhar no âmbito desta arte em forma de livro, redescobri uma artista, ou se quiserem, um pouco mais ou da sua alma. Encontrei um lastro existencial pujante e com luz própria em todos os cruzamentos ou fusões de ideias ou de ideais culturais e de vivencialidades. Daí a força sintomática presente no transfigurismo da realidade, patenteando nesta obra que hoje temos a honra e o prazer de vos apresentar. Na junção de sentidos aparentemente diferentes e de pontos cardeais longínquos, Cabo Verde, Portugal, França, etc., almejou-se e logrou-se uma cosmovisão estético-discursiva e invulgar. Com isso, ascendeu a uma das escalas altas da arte e literatura universais. Assumo ainda que, ao ler este nosso
livro nosso mesmo, porque agora passou a ser de todos nós também, senti-me amarrado ao chão dessa escrita, descrita e narrada, mesclada com imagens que nos fizeram irromper também por algumas histórias das nossas infâncias, umas mais ou menos ricas que outras. Esta foi uma terapia. Envolve-nos e transporta-nos de forma arrojada numa viagem vertiginosa para espaços nunca antes imaginados, de soltura, diversão, descontração, energia positiva e fuga da realidade. Minhas senhoras e meus senhores, a sua maturada escrita e o rasgo nelas impregnado pressupõem outras mudanças. A vida é feita de mudanças e de experiências. Pelos percursos de vida e de escrita, natural se tornava, perante a ascensão maturada feita de caminhos que se criam, também estilos próprios, quebrando estigmas e estereótipos. Nesse caso, se me permitem, Deus presenteia-nos com o que há de melhor. Inclusive, liberta-nos para que nos encontremos pelos acasos do tempo e da história. Porque é disso mesmo que se trata, de história, de fazer parte da história da arte, da literatura, da vida de todos nós. A função de género ficcional e narrativa que emprenha esta obra é a função dominante da obra e da linguagem literária. Nesta função, o fundamental é a palavra, da sua própria definição, com um discurso atraente e original, adquirido através do método também de seleção de palavras. Lembro-me que no início do século XX, ainda não tinha nascido, um grupo de teóricos da literatura, mais tarde denominados formalistas russos, imaginou que seria possível constatar uma propriedade presente nas obras literárias que as caracterizaria como pertencentes à literatura. Para denominar esta propriedade, criaram um termo, literaturnost, que foi traduzido para a língua portuguesa como literariedade. Uma argumentação positiva sustentaria que existe a literariedade, porque podemos verificar objetivamente a existência de propriedades ou características que, quando presentes numa obra qualquer, permitem-nos não só classificá-la como literária, como também inscrevê-la num estilo da época. A literariedade seria, então, aquela propriedade caracteristicamente universal do literário que se manifestaria no particular em cada obra literária. Contudo, é bom lembrar que, em vez de imaginar que a literariedade é um universal que se manifesta no particular, podemos também supor o contrário. A literariedade seria um particular que se pretende universal. E aqui ela é, mais uma vez, conseguida de forma sublime. Essa é a nossa gênese como seres humanos, que calcorreia incessantemente os corredores diários da desejática dos nossos dias. Produzir, criar e surpreender a nós e aos outros. É isso que nos mantém vivos e prontos a recomeçar. O amor, por exemplo, é aqui descrito de uma forma abrangente, não separando o ser da sua mãe terra, Cabo Verde. Ao versar o arquipélago, em vez de se entregar no gesto arrebatante, declara-se, solvendo, possuindo, não permitindo a separação mesmo estando distante fisicamente. Os testemunhos cruzados das personagens são por vezes tão envolventes que nos faz compliciarmos-nos com e nas suas vivências. Este livro de histórias de vida, nossas e das outras pessoas também, fundem-se vezes sem conta com as vivencialidades de cada um de nós e dos nossos familiares, que por essas paragens andam ou navegaram, como embarcadiços na construção civil, nos serviços terciários, alguns como quadros superiores, tendo mesmo outros alcançado a notoriedade em termos de status social. Ler este livro é uma delícia. Contá-lo também o é. Deverá fazer parte das nossas bibliotecas como uma referência histórica nas nossas histórias de vida comuns. Trata-se de uma espécie de percurso de vida em que se delineiam, se cruzam histórias de outras vidas não contadas, porque não foram, talvez, factos de facto. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, escrever é como que uma necessidade vital para um escritor, com talento inato, como é o caso de Sónia Jardim nesta obra, Família Jardim do Segredo. Ao invés de se exaurir,
parece que ganha mais vitalidade à medida que escreve, à medida que deixa o seu talento fluir. Essas reminiscências e estas imagens estão de alguma forma confluídas neste agradável e doce livro. Digo doce porque foi com muito prazer, imenso prazer que o li e possivelmente vou fazê-lo mais uma vez. Como sabem, o prazer da escrita pode vir também do hábito e do gosto pela leitura. Diz-nos Jean-Paul Sartre, na sua obra Le Mot, que a leitura antecede sempre a escrita, porque, na realidade, à força de tanto lermos, surge inevitavelmente em nós a tentativa ou o desejo de fazermos qualquer coisa parecida. De também nós queremos escrever e desvendar alguns mistérios da alma, ou, simplesmente, de passar para o papel aquilo que nos move, ou comove. Ou ainda, de criarmos as nossas próprias ficções, de darmos asas à nossa imaginação. Por outro lado, o prazer da escrita não implica necessariamente que sejamos todos escritores ou suspirantes a tal. Muito pelo contrário, esse prazer pode traduzir apenas uma necessidade de catarse interior, pode ser um impulso do momento, pode durar uma vida ou uma fase, longos anos, uma vida inteira, ser um gesto que nos acompanha sempre. Muitas pessoas precisam de apontar o que sentem, de escrever poemas, de traduzir por palavras escritas aquilo que lhes é dado ver ou viver. E nada disto implica que queiram ser escritoras. Simplesmente sentem gosto ou necessidade de escrever. E só isso é tudo. Vale por si e pela capacidade de escrever emoções e de traduzir por palavras escritas aquilo que nem sempre se consegue dizer por palavras ditas. Toda a arte nasce da vontade de exprimir o que nos vai na alma, o que sentimos, o que vemos, o que lemos, o que nos comove, perturba ou apaixona. A música, a pintura, o desenho, o canto, a escultura, a poesia, a representação, o romance e o conto são os expoentes máximos do que somos e daquilo que captamos do mundo que nos rodeia. E é bom sentir isto nesta obra da família Jardim, O Segredo. Sónia Jardim, na sua construção literária, remete à volta do eu ao passado para construir o presente. Esse presente que se constrói e que, logo depois de configurado como passado, desfigura as concepções do passado que certamente será alterado com as vivências desse presente. É importante salientar que as memórias que são formadas a partir de factos esquecidos, portanto, só se configuram como tal porque se conformaram como esquecidas em determinado momento. O universo da escrita é o espaço em que se pode libertar dos padrões e transcender o lugar comum em busca dos verdadeiros significados. Família Jardim, O Segredo é o resultado de experiências individuais, da vida privada e da vida pública que se vivenciou, numa mistura imagética de ficções. A autora delega à memória a função de reelaborar a sua própria experiência de vida. Esse tipo de memória, quanto mais enterrada no âmbito do privado, mais frutifica no plano simbólico, atesta Nélida Pinhon ao confessar que, ao narrar, empreende igualmente uma viagem ao centro, cujas margens ela desconhece. Por outro, e com base na narrativa da Voltaire, as recordações e reminiscências, as lembranças e esquecimentos manifestam-se, ora explicitados, ora de forma escamoteada, sob diferentes ardis estratégicos, a permanente intervenção de material memorialístico na matéria narrada. A escrita de Sónia Jardim é sobre o eu dos seus retratos, do que foi ou poderia ter sido, mas é, antes de mais, um ato de consciência, um exercício espiritual. O exercício praticado por ela ocupa lugares mentais por excelência e, pelo recurso à lembrança e à memória, a autora recapitula o espaço e o tempo, contribuindo para a elaboração de uma história individual dos seus lugares, onde guardou parte do seu umbigo. A narrativa da própria vida dá-lhe constituição e insinua-se como forma de construção da consciência do estar no mundo. Ela traduz-se numa relação da própria literatura com os aspectos íntimos da vida, um espaço edificado sob a égide da intimidade.
busca recuperar a espessura existencial da vida cotidiana, tentando surpreender na experiência de cada dia aqueles momentos da resistência do vivido, da insurgência da beleza e da verdade, capazes de dissolver os vínculos da rotina. Minhas senhoras e meus senhores, sabemos que o nutriente de toda a obra literária é a imaginação. O que chamamos de invenção no campo literário resulta das operações de linguagem que selecionam e combinam, promovendo articulações sintagmáticas que tecem um enredo, configuram uma personagem, armam uma cena, dando outra cara àquilo que um dia foi vivido no corpo, reinventando a existência, trazendo à tona tudo o que devia permanecer oculto no território secreto da memória. E esse território da memória que fomos convidados a partilhar hoje convosco, com uma honra incomensurável, através da apresentação desta obra de Sónia Jardim, é que, se me permitem, recomendo-vos vivamente. Família Jardim do Segredo é a fotografia da história de muitos de nós. Somos parte deste sonho. Tive a oportunidade de conhecer, em particular, a dona Anita Jardim, em Lagedos, Santo Antão, há muitos anos, e para mim foi um prazer incomensurável ainda continuar a ter esta lembrança. Agradeço mais uma vez o convite que me foi formulado, volto a repetir, eu acho que fui-me sobretudo em ganhar esta lotaria de vir apresentar este livro, conhecendo as pessoas e relatando histórias que podiam ser histórias minhas, mas com assim de inveja, aquela inveja positiva, outra pessoa se me antecipou. Claro que todos nós, todos os dias, aprendemos com as experiências dos outros, com as palavras dos outros, com os gestos dos outros, com o amor dos outros, e eu acho que este livro é não uma história, mas um gesto de amor de alguém que sentiu que um dia tinha que também carregar pedaços daquelas flores, das lembranças, e deixar que os perfumes saíssem por aí. Ao meu amigo de há muitos anos, o engenheiro Rui Machado, pessoa que também admiro, por estar aqui também na presença dele, sabe que eu admiro muito ele, e portanto depois pode-me pagar um café. Também obrigado pela sua presença, e finalmente agradeço também a todos por estarem aqui presentes, e a Sónia, obrigado por esta obra deliciosa. Boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo. Eu é que agradeço ao Dr. Daniel, muito obrigada, ao Dr. Daniel Medina por estar presente, agradeço as suas amáveis palavras e dotas palavras, agradeço ao Dr. Rui Machado por ter cedido à Associação para a apresentação. Não vou alongar, muito breve, apenas queria dizer que dedico este livro à minha mãe, que é um ser especial, um ser mágico, ao meu pai, ao meu pequenote Miguel e ao meu marido Gonçalo, que muito me apoiou também neste projeto. É uma homenagem à minha avó Anita, que acompanhou também a realização do livro, mas que faleceu quando eu terminei. É uma homenagem a Cabo Verde, a minha mátria. Queria só agradecer a quem possibilitou a realização deste sonho, nomeadamente ao Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, na pessoa do Dr. Joaquim Moraes, presidente do IBNL, aos meus patrocinadores, a Garantia, Companhia de Seguros de Cabo Verde, e em muito particular ao Dr. Jorge Alves, presidente da Comissão Executiva, ao Santo Antão Arte Resort, na pessoa da Dra. Albertina, gerente do hotel. Também queria agradecer a divulgação que foi feita pela Câmara Municipal do Porto Novo, e por todas as instituições que em Portugal têm divulgado a obra, nomeadamente a RTP África, a Associação de Cabo Verde e em muito particular a Embaixada de Cabo Verde. Um bem-aja a todos. Eu queria só terminar com um pequeno excerto de Família Jardim do Segredo, que resume o meu sentimento por Cabo Verde. Tocar o céu com as mãos e agarrar as estrelas, fazer cócegas à enorme lua que sorri para nós, tudo isto é lá possível. Sentir o cheiro da terra, o sabor do vento e o sol a abraçar-nos, tudo isto é lá possível. Sentir amor, amizade e muita alegria, tudo isto é lá possível.
sentir a riqueza da pobreza, a abundância do pouco, um pouco inesgotável e partilhado, tudo isto é lá possível. Caminhar, voando nos trilhos da liberdade, da leveza do ser, sonhar acordada e acordar sonhando, tudo isto é lá possível. Se um dia passasse por Cabo Verde e não soubesse o meu passado, certamente o presente acordaria a minha alma e jamais poderia esquecer-te. Terra com sabor e morabeza, este Cabo Verde que eu adoro. Agora, neste sentido, vou só passar umas imagens finais que retratam a apresentação, o lançamento que foi feito em Santo Antão. Só uma homenagem também minha a quem não pode estar aqui presente e que também gostaria de estar. Muito obrigada a todos por terem vindo. E espero que tenham tanto prazer a ler o livro como eu tive a escrevê-lo. Só um segundo. Só um segundo. Espera aí só um segundo para não parar.